O IBGE realiza o censo demográfico desde 1940, com periodicidade decenal, apresentando dados detalhados sobre a vida brasileira. Sua missão institucional, como todos sabemos, é conhecer e apresentar o Brasil por meio de sua realidade objetiva e, dessa forma, contribuir para a elaboração de políticas públicas, a participação social e o exercício da cidadania. Cabe a este importante instituto ser o principal provedor de informações sobre o país, disponibilizando em índices, bases e estatísticas toda a sorte de dados sobre a população, a sociedade e a economia brasileiras, sendo o maior e mais abrangente levantamento sobre a nossa gente. Na prática, o IBGE é responsável pela identificação e análise de todo o território, pelo censo demográfico, pela observação da correlação entre economia e trabalho, pelas condições de vida da nossa população. Seu universo de atuação é vasto. Além da produção de informações sociais, econômicas e demográficas, abrange também a produção agropecuária, os índices de preços, o sistema de contas nacionais, o mapeamento geográfico e topográfico, que por sua vez inclui a observação de recursos naturais e do meio ambiente. Com tal varredura, o IBGE produz um dos mais completos bancos de dados em atividade, com áreas de atendimento em todas as capitais e principais cidades do país. O corte no orçamento do IBGE, recentemente anunciado, prejudica não apenas a instituição, mas o próprio povo brasileiro, privado assim de conhecer melhor a si mesmo, seu território e seu desenvolvimento no percurso do tempo por meio dos levantamentos periódicos que faz o Instituto. Ademais, a redução das perguntas do próximo censo restringe a inserção de novos levantamentos populacionais e de informações relevantes para a realidade socioeconômica que vivemos na atualidade. Preocupado com essa situação, eu apresentei o requerimento de informação 658, para que o senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente dados e informações sobre os motivos dos cortes orçamentários. O trabalho desenvolvido pelo Instituto por décadas é essencial, presidente, para a formulação de políticas públicas. E aqui eu gostaria de lembrar a necessidade que a gente tem de fazer com que as políticas públicas no Brasil passem por um ciclo completo de diagnóstico, de formulação e de avaliação. E para isso os dados do IBGE são essenciais. Hoje parece que é quase, às vezes, um pecado se falar nessa necessidade de que as políticas públicas tenham base científica, que não derivem do voluntarismo e do capricho, seja do presidente da República, seja de um ministro ou de qualquer outra autoridade. Nós precisamos urgentemente fazer com que as políticas públicas nesse país tenham base científica, tenham base em dados, tenham base em estatística, sejam avaliadas, porque elas significam, ao fim e ao cabo, gasto de dinheiro e, mais do que isso, elas podem impactar gerações e gerações. Infelizmente, são inúmeros os exemplos de políticas públicas que foram feitas de maneira assodada e por capricho e que no final resultaram apenas em prejuízo para a nossa população. O IBGE merece todo o nosso apoio porque são fundamentais investimentos em inovação, modernização e internacionalização. Devidamente potencializado, o IBGE pode estar apto e estará apto a cumprir todas as suas elevadas missões em ambiente de crescentes desafios. Um dos maiores sucessos da história republicana, o IBGE é merecedor de amplo reconhecimento e incentivo e de constante renovação. Tudo para que continue contribuindo de modo único e decisivo com o desenvolvimento do Brasil.